A paz do Senhor Jesus a todos. Estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo para o meu canal. Mas antes de ler a palavra de hoje, gostaria de fazer um breve comentário sobre o que aconteceu ontem, né? O que está sendo chamado de apagão digital. Lembrar que fiquemos atentos a todos os sinais que acontecem na geopolítica mundial e nas telecomunicações. Ontem, houve um apagão digital e aí algumas das maiores redes, de comunicação foram derrubadas, caiu em todo o mundo. Bem, isso pode ser considerado perfeitamente normal porque se tratam de redes de comunicação, de tecnologia e pode realmente sofrer pane, ataque de hackers, enfim, uma sucessão de problemas que pode ocasionar aí a queda de um sistema de tecnologia. Porém, o período que nós vivemos hoje é o período descrito no livro de Apocalipse. A gente está vivendo os dias finais, que antecedem a vinda de Cristo. Então, a gente precisa olhar tudo com muito cuidado. E o que aconteceu ontem não foi apenas algo aleatório, mas que pode estar sendo aí, como já apontam algumas especulações, para um reset mundial, ou seja, para um apagão digital global, para que se reinicie um novo sistema dentro dos padrões globais para atender às necessidades do novo líder mundial que há de ascender no mundo e que as escrituras já apontam para ele desde Gênesis. Então, fiquemos atentos ao que está acontecendo no mundo. E assim, ontem, quando esse apagão começou, que eu percebi que o youtuber estava ativo, eu entrei para assistir a live do Rafael Bittencourt, que estava justamente trazendo algumas especulações sobre esse apagão digital, inclusive até a especulação de que poderia ser algo para encobrir aí informações sobre o Pandora Paper, que houve vazamentos na mídia e trouxe aí à tona alguns nomes de líderes mundiais importantes como Vladimir Putin, Então, esse apagão de ontem poderia também ser para encobrir, esse vazamento do Pandora Paper e várias outras especulações que foram surgindo acerca dessa live. E aí eu resolvi compartilhar através do SMS com alguns contatos no meu celular. E por incrível que pareça, a mensagem foi bloqueada em 90% dos casos, aparecendo a mensagem: verifique sua mensagem, e não enviava, aparece como falha. No final eu só consegui a confirmação de 5 mensagens enviadas. Isso é para mostrar, gente, que a nova ordem mundial que está se levantando, eles creem no que está escrito na Bíblia. Eles sabem que Jesus Cristo é o verdadeiro Messias e que há de voltar para reger esse mundo, para governar. E o que acontece? Como eles sabem que o tempo que eles resta é pouco, eles estão correndo. Observem que tudo está acontecendo de forma acelerada e com curto intervalo de tempo. E a própria Bíblia nos chama atenção para isso, quando compara a vinda do Senhor Jesus como a mulher com dores de parto. Por quê? À medida que a mulher está para dar à luz, as contrações elas aumentam e o intervalo entre elas diminui. O que é que a gente está observando hoje no mundo? Os acontecimentos eles estão se intensificando e num curto período de tempo, tanto na natureza, como na geopolítica, como nas tecnologias. A gente está aí enfrentando uma crise sanitária mundial, que é essa crise do coronavírus. A gente tem aí 5 vulcões em atividade, fora a tempestade de poeira em São Paulo e vários acontecimentos no clima, no mar e no relevo, Vamos lá, no clima, na hidrografia, na vegetação e no relevo. A gente está vendo aí. E nos céus também a gente tem visto sinais.
Na geopolítica, a gente observa que o mundo está caminhando para uma crise econômica imprescindível. As telecomunicações cada vez mais estreitando e invadindo a privacidade das pessoas. Hoje tem gente que faz da sua vida um reality show. Então, observe, são muitos acontecimentos de grande intensidade e em curto intervalo do tempo, o que nos aponta para as profecias de Apocalipse. E eles creem, tanto creem que estão acelerando os seus planos, preparando o terreno, preparando, o governo mundial para a ascensão daquele que há de vir, tentando se fingir, se passar como Cristo. Para a nossa meditação hoje, vamos ler aqui no livro de Apocalipse, o capítulo 12, que tem como título A Mulher e o Dragão. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, o que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o dragão, o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora é chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Eu sei que ficou um pouco longa a leitura, mas é necessário para que a gente compreenda o que esse texto quer nos dizer hoje. A mulher e o dragão. A mulher aqui, ela aponta para Israel. E o dragão, o diabo, a antiga serpente, Satanás. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. A coroa de 12 estrelas indica as 12 tribos de Israel. E estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz.
Aqui já aponta para o nascimento de Cristo dentro da tribo de Judá, uma das 12 tribos de Israel. Não é? A mulher estava grávida com dores de parto. Ou seja, Satanás já sabia que dentro das 12 tribos de Israel havia de vir o Salvador, porque Israel é o povo escolhido de Deus. E viu-se outro sinal no céu. E eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Aqui indica o poder, a força que o diabo tem. Porém, a sua força, o seu poder, a sua riqueza são todos limitados por Deus. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Aqui aponta lá para o início, lá no livro de Gênesis, quando Satanás, ele ousa cobiçar aquilo que é de Deus. Né? Ele cobiça a glória de Deus para si. E ele consegue persuadir outros anjos. E aí o que acontece? Ele faz guerra contra Deus com uma terça parte dos anjos do céu. E o dragão parou diante da mulher que estava grávida, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E aí o que é que acontece? Satanás, ele sabe que de Israel vai sair aquele que vai libertar, que vai dar a vida, que vai ser o quê? Uma oferta perfeita perante Deus. Que há de vir um Salvador. Por quê? Porque ele persuadiu Eva. Lembra lá de Gênesis? Ele persuade Eva, né? Ponto fraco de Adão. E Eva induz o seu marido Adão a comer do fruto. E aí o que acontece? A comunhão entre Deus e o homem é quebrada. E entra o pecado na humanidade. E aí o que é que Satanás quer? Ele sabe que lá no Éden Deus faz uma promessa que da semente da mulher há de nascer aquele que esmagará a cabeça da serpente. Estava lançada uma sentença, uma condenação sobre ele. E deu à luz um filho, um varão, que lhe há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Observem que aqui já nos aponta que aquele período, né? Jesus, ele veio, ele é levado ao deserto da Judeia, ele é tentado por Satanás no deserto 40 dias. E Satanás o tenta com o quê? Com a própria palavra, inclusive lhe oferecendo todo o domínio sobre a terra. Porque quando ele foi lançado para a terra, o Senhor deu a ele o que? O poder na terra. Por isso que é um versículo bíblico de a terra jaz no maligno. Porque o seu lugar não se achou mais no céu, ele foi precipitado para a terra. Mas Jesus, ele vence Satanás através do quê? Da oração, do jejum e da palavra. Não só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Né? Se for possível, precipita-te daqui de cima. Ele leva Jesus ao pináculo do templo e manda Jesus se precipitar para que os anjos o pegassem. Ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, Jesus, ele vence Satanás com a própria palavra. Depois da crucificação, ele ressuscita ao terceiro dia, permanece ainda por um período de tempo, né, aqui na terra, e depois ele ascende, ele volta para Deus e se assenta no trono. E agora eu e você estamos esperando a segunda vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Ele foi lançado, o juízo de Deus foi lançado sobre Satanás. Quando o juízo de Deus é lançado, acabou as oportunidades. Enquanto Jesus não vier, a gente tem oportunidade.
oportunidade de se corrigir, oportunidade de renunciar ao pecado, oportunidade de buscar estar na presença de Deus. Mas depois que Jesus voltar, que a igreja for arrebatada, cessam-se as oportunidades. Para Satanás aqui, ele iniciou uma guerra no céu com seus anjos caídos. E o que aconteceu sobre ele? O juízo de Deus. E o seu lugar não se achou mais lá no céu. E ouvi grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante dos nossos Deus os acusava de dia e de noite. A partir do momento que Jesus nasce em Belém, aqui está o quê? O início da destruição de Satanás. E quando Jesus é crucificado no Gólgota, está selado, está ratificado a sua destruição. Então já o acusador das vossas almas já é derribado. Quem nos acusa do pecado é Satanás, e quem nos redime, nos purifica de todo o pecado é Jesus Cristo, nosso Salvador. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. E o próprio Jesus vai dizer: aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. E aquele que ganhar a sua vida, né, por amor desse mundo, perdê-la-á. Então, aquele que perde a vida por amor de Cristo, ganha a sua vida. Lembrando que Satanás faz guerra ao povo de Deus. Vamos voltar lá no Antigo Testamento, quando Deus envia Moisés para libertar o povo do Egito, para tirar do cativeiro. O que acontece? Faraó vem atrás com seus cavalos, com seus cavaleiros, e na frente de Israel está o Mar Vermelho. E agora Faraó disse: agora eu pego eles. Mas aí o Senhor coloca uma coluna de fogo entre seu povo e Faraó, e abre o Mar Vermelho, e o seu povo passa a pés enxutos. E depois, quando Faraó tenta ir atrás do povo de Deus para matar, né? O Mar Vermelho se fecha e traga todo o seu exército. E até os dias de hoje, o Egito nunca mais teve um exército como naquela época. O Senhor protege o seu povo. O Senhor resguarda o seu povo. E detalhe, dentro dessa promessa, o Senhor já tinha promessa para nós que somos gentios. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, as dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Satanás sabe que ele tem pouco tempo, que o Senhor Jesus está às portas e que breve será tocada a trombeta e a igreja do Senhor será tirada da terra. Ele sabe. Estes que se preparam hoje, essa nova ordem mundial, esse sistema global que está se organizando no mundo, eles creem no que está escrito na Bíblia. Tanto creem que estão se apressando, porque sabem que o tempo é pouco. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao varão. Que a gente pode também apontar para a igreja de Deus. Observe que já se começa de forma sutil a se barrar as mensagens sobre geopolítica, sobre a vinda do Senhor Jesus, as inscrições no YouTube acerca daqueles que anunciam a palavra de Deus, a mensagem da cruz, elas não sobem. O número de visualizações também não, porque tudo está acontecendo de forma sutil e em outros lugares de forma mais acirrada. Mas vai haver perseguição. Vai haver perseguição. E já há perseguição em muitas partes do mundo.
E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. O diabo vai fazer guerra com o povo de Deus. A palavra do Senhor nos aponta para a figueira, que também é um símbolo de Israel, né? Simboliza Israel. E a gente deve ficar atento ao que está acontecendo em Israel hoje, porque o alvo de Satanás é o povo de Deus, é Israel. E a perseguição é justamente para destruir esse povo eleito. Então, quanto mais movimentações estiver acontecendo em Israel, na Terra Santa, mais próximo está da vinda do Senhor. Mais próximo está da vinda do Senhor. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. A água aqui quer dizer o quê? As barreiras que Satanás está colocando, né? As barreiras, os tormentos, assim como tinha o Mar Vermelho, hoje também tem as imposições. Hoje também tem as barreiras. Em quantos lugares do mundo não se pode pregar o Evangelho de Cristo? Em quantos lugares do mundo há perseguição a missionários, a morte, para que não se pregue a palavra do Senhor? E aí o que acontece? A terra ajudou a mulher e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão tirou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E aí ele vai fazer guerra contra os outros. Aqui também é porque o livro de Apocalipse ele é um pouco complexo, mas vamos tentar entender. Quando Jesus voltar, né, a gente sabe que Israel, eles não reconheceram Jesus Cristo como Messias porque eles esperavam um Messias diferente, um Messias nos padrões do mundo de Jerusalém daquela época. Jesus veio totalmente em padrões diferentes. Então, que é necessário que Israel reconheça que Jesus Cristo é o Messias. E quando o anticristo se sentar no trono para reger esse mundo, ele vai criar uma falsa paz. E na metade desse acordo, que são 3 anos e meio, ele vai quebrar esse acordo de paz e vai fazer guerra contra Israel. Israel vai fugir para onde? Para o deserto. E a Bíblia vai dizer onde Jesus vai aparecer para eles, lá no Monte do Megido. E o restante que ficou? Ele vai fazer guerra com esse restante. Gente, o que é que a gente tem que entender aqui? Vamos lutar para a gente ser arrebatado assim que a trombeta tocar. Porque aqueles que ficarem, que serão os que estão descritos nesse livro, que são os que vieram da grande tribulação, só vai alcançar a salvação através da morte. E você acha que eles vão se contentar em matar, só matar? Não. Vai ter muita tortura. Tortura pública. Sabe para quê? Para que aqueles que remanescerem, aqueles que não forem arrebatados, negar a Cristo perante aqueles que receberam a marca da besta. E aí, quem aguenta a tortura? Se você tiver um livro de história em casa, do ensino médio ou do Fundamental 2, pega um livro de história e veja lá quantas técnicas de tortura tem. O período da escravidão, muita tortura. Estuda também sobre o Holocausto dos judeus, né, que foi feito por Hitler, pelos nazistas. Ali já operava um espírito de anticristo para destruir o povo de Deus. As atrocidades que eram feitas contra o povo durante o Holocausto, o nazismo. A tortura. Quem vai resistir? Então é melhor que a gente suba agora. Ainda tem tempo para a gente se consertar. Tem tempo para a gente colocar a nossa vida e a nossa casa em ordem.
Porque depois que o anticristo se ascender no trono deste mundo, que a igreja for tirada daqui juntamente com o Espírito Santo, os que ficarem só vão alcançar a salvação se não negarem Jesus e se morrerem por Cristo. O que perder a sua vida por amor de Cristo ganhá-la-á, e terão que resistir aos piores tipos de tortura. A Bíblia nos diz algo muito interessante. Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Vamos ver esse texto em Lucas, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 16, versículo 8. O título é a parábola do mordomo infiel. E olha o que o Senhor Jesus vai dizer. E levou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Olha o que o Senhor está dizendo para a gente. Que os filhos das trevas, os filhos deste mundo, são mais prudentes que os filhos da luz. E aqui eu trouxe 3 exemplos para nos mostrar isso. Sansão e Dalila. Vamos lá, livro dos Juízes. Sansão e Dalila. Juízes 13:16. Sansão, nazireu de Deus. Não é isso? Sansão nasceu com uma missão dada por Deus, nazireu. E Deus deu instruções a seus pais de como criar Sansão. Não passar navalha sobre sua cabeça, não tocar em defunto, se não me falha a memória, não tomar bebida forte. Aí no 13 vai dizer aqui, ó. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor entregou na mão dos filisteus. E aí veio o anjo do Senhor e apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora que eres estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te que bebas vinho ou bebida forte ou coma coisa imunda. Lá no livro de Levítico tem as coisas que são imundas, que não se podiam comer, no livro da lei. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Aí o que é que acontece com Sansão? Primeiro, Sansão se encanta pelas filhas dos filisteus, pela filha dos filisteus. E aí seu pai e sua mãe perguntam: entre tuas irmãs em Israel não tem nenhuma que te agrade? Depois, olha o que acontece com Sansão. Sansão vai no caminho e encontra um leão morto. Toca em cadáver e tira o mel de dentro do leão. Come e ainda dá para a mãe dele. E a mãe nem pergunta de onde veio o mel. E aí o que é que acontece? Sansão vai quebrando as orientações que Deus deu. E vai se afastando da presença de Deus. E aí, lá no capítulo 16, Sansão é traído por Dalila, formosa, bonita, lasciva, cheia de luxúria. E Dalila já tinha um Deus dentro de si, que era o dinheiro, a riqueza. E quando Sansão se aproxima de Dalila, Sansão já está cheio de brecha na vida. Já tocou em cadáver, bebida forte, já havia se casado com a primeira mulher que era dos filhos dos filisteus. E Dalila envolve Sansão de toda a sensualidade. Sansão se apaixona e Sansão começa a dar alguns enigmas ali para Dalila de onde vem a sua força.
até que Sansão não resiste e entrega, vendo o cabelo das tranças e Dalila corta. Olha o perigo de Sansão. Os filhos da treva mais prudentes do que os filhos da luz. Dalila já tinha dentro de si o seu Deus, a luxúria, a lascívia e a riqueza. E Sansão também tinha um Deus, o Deus de Israel. Mas Sansão esqueceu do seu Deus e abriu brechas na sua vida. Não obedeceu os ensinamentos do Senhor, não tocar em cadáver, não beber bebida forte. E quando Dalila se aproxima, Sansão não tem resistência. Sansão se deixa envolver e forma uma aliança de carne com Dalila. Porque através da relação, de carne, relação sexual, ele formou uma única carne com Dalila. E o DNA de Dalila espiritual se une ao DNA espiritual de Sansão. E aí o que acontece? Dalila corta as tranças de Sansão e Sansão perde a força. Além de perder, em primeiro lugar, a visão espiritual, depois Sansão perde a visão carnal, porque seus olhos são furados e ele depois é exposto, rodando um moinho para a vergonha. E ali zombavam e escarneciam de Sansão, porque não era o nazireu de Deus. E olha só, os filisteus zombavam e através de Sansão escarneciam de Deus. Os filhos da treva mais prudentes do que os filhos da luz. Dalila recebeu a sua recompensa, que era o Deus que ela tinha no coração. E Sansão perdeu a presença de Deus. Perdeu a presença do Senhor por estabelecer relação e comunhão com alguém que não devia. Qual o ensinamento que isso traz para nós? Cuidado, você cristão que anda fazendo ligação de carne com pessoas de fora, com pessoas aleatórias. Quando você se une carnalmente, sexualmente com alguém, você se torna uma carne só com essa pessoa. E o DNA espiritual dessa pessoa fica gravado no seu DNA espiritual. E aí o que acontece? Você vai estar fora da presença de Deus. E assim como Sansão, foi ali dominado pelos filisteus e se tornou objeto de escárnio, inclusive de escândalo para o nome do Senhor, assim também pode acontecer com aqueles que abrem essa brecha de ordem sexual. Um outro exemplo para nós são os gibeonitas que enganam Josué. A referência está no livro de Josué, capítulo 9, versículo 13. Os gibeonitas eram inimigos de Israel e deveriam ser destruídos por Israel. O que é que acontece com os gibeonitas? Eles vestem roupas velhas, sapatos rotos, pegam pães velhos e descem ao encontro de Josué. E quando chegam perto de Josué, eles dizem ser de uma terra distante. E Josué firma uma aliança com os gibeonitas em nome de Deus. Quando Josué descobre, não tem mais como desfazer, porque Deus honra a aliança. Ele fez uma aliança no nome de Deus. Qual foi a brecha que Josué deu sendo filho da luz? Ele não perguntou a Deus acerca daqueles homens estranhos. E olha que Deus falava com Josué. Então ele não pergunta para Deus se ele pode fazer aliança com aqueles homens estranhos. Ele firma a aliança e aí onde estava a brecha. E faltou prudência para Josué como filho da luz nesse momento. E quando os gibeonitas são atacados, Deus fala para Josué: sobe e livra os gibeonitas. Cuidado com as alianças feitas com pessoas estranhas, pessoas que não adoram a Deus, pessoas que não reconhecem Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Cuidado com essas alianças de casamento, porque depois que a aliança é firmada, aí você vai ter que fazer que nem Josué, vai ter que descer. Descer como? Em oração, em jejum, por a vida daqueles com quem você fez aliança em nome de Deus. E um outro exemplo aqui de prudência de filhos das trevas em relação aos filhos da luz é o endemoniado gadareno. Jesus chega ali em Gadara, encontra um endemoniado e pergunta: quem está? Ele diz: legiões. E aí diz: já nos vem atormentar antes do tempo. E Jesus expulsa aqueles demônios e eles pedem para Jesus para entrarem nos porcos.
E esses porcos se precipitam de um penhasco e ali causam prejuízo para seus senhores, né? 2.000 porcos causam um prejuízo financeiro enorme. E aí o que é que acontece? Esses homens que estão lá naquela cidade de Gadara, eles preferem as trevas. E como é que eles agem prudentemente? Eles mandam que Jesus se retirem dali. Porque Jesus é luz e onde Jesus chega tem transformação de vida. Onde Jesus chega tem renúncia. Onde Jesus chega tem espada. E aqueles homens, como filhos das trevas, o que é que eles fazem? Pede para que Jesus saia dos seus termos, saia da sua terra. Então aqui fica uma lição para nós. Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. A gente está vivendo aí os momentos, né, que antecipam, né, as dores de parto, né, a mulher e o dragão. A gente observa que está próximo a manifestação do anticristo no mundo. O dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu. Mas o Senhor, Ele nos dá sinais dentro da sua palavra para que a gente fique na posição de cristão e para que a gente aguarde a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador a qualquer momento. Assim como o Senhor deu livramento e dá livramento a seu povo Israel, Ele dá livramento para a sua igreja também. Mas é preciso que a gente seja tão prudente quanto os filhos das trevas, né? Quem está na situação que Sansão, né? Se encontrar nessa situação com Sansão, se afaste das Dalilas, né? Por onde entra a cobiça? Pelos olhos, né? Se afaste das Dalilas. Se pecares, a Bíblia diz, filhinho, se pecares, tem um advogado fiel. A gente ainda não está nesse tempo de juízo, mas vai chegar. Então, se pecou, se fez aliança sexual carnal com Dalila, se coloque na presença do Senhor, se ajoelhe, peça perdão, peça ao Senhor para desfazer esse laço de carne, para tirar esse DNA de Dalila do seu DNA espiritual e se volte novamente para Cristo. Os gibeonitas que enganaram Josué, fez aliança com alguém que não devia. Em Provérbios diz o seguinte: o amor vence o ódio. E lá em Coríntios 13 vai dizer que entre o amor, a fé e a esperança, dentre os três, o amor é o maior. Exerça o amor de Cristo, o amor ao próximo para suportar e coloca a boca no pó e ora ao Senhor para que tenha misericórdia de nós. E o endemoniado gadareno, aqui fica uma lição grande para nós. Aqueles homens rejeitaram a luz, rejeitaram Jesus, preferiram se lamentar pela riqueza perdida, pelos porcos que se precipitaram no abismo. Amaram mais as trevas do que a luz. Você que está assistindo esse vídeo hoje no meu canal, não ame mais as trevas do que a luz. Se alguém chegar para você e dizer Jesus te ama, Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza, não despreze a oportunidade. Faça uma aliança com Cristo Jesus. Não haja como os gadarenos que expulsaram Jesus, que pediram para Jesus se retirar dos seus termos. Mas dê ouvidos à voz do Espírito Santo. Faça uma aliança com Jesus Cristo enquanto há tempo. Para nós que somos cristãos, vamos colocar a nossa casa em ordem. Tanto faz a casa física como a casa espiritual. Vamos colocar a nossa casa em ordem. Vamos tapar as brechas. Colocar a boca no pó. Se humilhar diante de Cristo. Né? Ele diz, filhinhos, tem um advogado. Se pecares, tem um advogado. Né? Lá em Provérbio vai dizer, o que confessa e deixa alcança misericórdia. Para nós fica esse o conselho. Confessar e deixar de fazer aquilo que nos afasta da presença do Senhor, porque o nosso Senhor Jesus Cristo está às portas. E para aquele que ainda não tem uma aliança com Cristo, não faça como os gadarenos, que diante da luz rejeitaram a luz e preferiram as trevas, mas faça uma aliança com o nosso Senhor Jesus Cristo.
Que o Senhor Jesus vos abençoe e que conceda mais uma oportunidade em nome de Jesus. Amém?